Olá, turma! Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da unidade 8, só que agora estudando a região Nordeste, que é a nossa região, certo? A região onde nós encontramos o Ceará, em Ceará encontramos Fortaleza, e assim a nossa terra, ok? Então, nós vamos estudar agora alguma dessas características e atenção, esse conteúdo ele está presente no livro de vocês a partir da página 216, certo? Gente, hoje nós vamos falar, como eu falei para vocês, né, sobre a região Nordeste e muita atenção. Vocês sabem que qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse conteúdo, qualquer dúvida em relação à atividade, vocês devem me procurar, certo? Nós temos o nosso grupo no WhatsApp e manteremos contato, tiraremos dúvidas por lá, ok? Nós vamos falar sobre a região Nordeste e assim, gente, a região Nordeste ela é uma das 5 regiões definidas pelo IBGE. Isso na clássica divisão administrativa do IBGE, não é? E que essa divisão foi proposta em 1979 e é a divisão oficial do país. E o Nordeste é a região com o maior número de estados. São 9, certo? No total. Vamos observar aqui quais são. Nós temos Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E vamos começar falando das características dos aspectos naturais da região Nordeste. Só que para isso, gente, vocês precisam entender que a região Nordeste ela é dividida em 4 sub-regiões. E não dá para a gente classificar os aspectos naturais do Nordeste considerando como um todo. Então, eu preciso que vocês prestem atenção aqui no mapa, certo? E que vocês podem verificar onde estão essas sub-regiões. E aí vocês podem ver, certo? A zona da mata, que é a região litorânea, que vocês observam na cor verde. O agreste, nesse amarelo mais claro. O sertão, nesse amarelo mais escuro, mais mostarda. E o meio norte aqui, com essa outra tonalidade. Para início, nós vamos falar aqui da Zona da Mata, que é uma sub-região 1 do Nordeste, que é a região do litoral, a região onde predomina o clima úmido, por conta da influência do litoral, o chamado tropical litorâneo, e que é a região onde está concentrado o maior volume de pessoas, quase 80% da população nordestina está na região da Zona da Mata, e a vegetação típica desse território é de floresta tropical atlântico, né? Ou pelo menos era, porque a floresta atlântica, nessa sub-região, ela foi amplamente devastada. E a sub-região do Agreste, que é a segunda, certo? Aqui, é uma zona de transição, esse amarelo mais claro, Agreste. E essa zona de transição é uma zona entre a zona da mata e o sertão nordestino. Então, gente, tanto o clima quanto a vegetação, eles podem ser considerados dessa forma, de transição. E não tem como definir especificamente qual tipo climático ou qual modelo vegetacional existem no Agreste.
E a terceira sub-região nordestina é o sertão, que é a maior delas, que vocês observam aqui essa maior porção, nesse amarelo mais escuro, e que aqui já temos características naturais bem definidas, temos a predominância do clima tropical semiárido, e é importante lembrar que o clima tropical semiárido é aquele que se caracteriza por altas temperaturas o ano todo, chuvas irregulares, mal distribuídas e ainda são escassas. É a região que tende a ser a mais seca mesmo do Brasil. E a seca, ela é um problema, não é? É histórico aqui da nossa região. E além disso, gente, esse clima ele dá origem a uma vegetação de caatinga. É uma vegetação rasteira, que se desenvolve de forma esparsa, com muitos espinhos, certo? E em relação aos rios da região do sertão, são rios intermitentes, exceto o Rio São Francisco, que passa pela região do sertão e é perene, ou seja, não é? É o rio perene, que é o Rio São Francisco, ele é o único que não seca. Os rios intermitentes, eles mantêm ali o seu volume de água apenas ou principalmente nas estações chuvosas. Em algum momento, algum período ele seca. Então é importante lembrar, certo, que nessa região do sertão nós temos a presença do Rio São Francisco, que é a importante bacia hidrográfica dessa região. Bom, gente, e a quarta sub-região nordestina é o meio norte, aqui é a última. E assim como o agreste, também é uma zona de transição. Só que nesse caso, a transição é do sertão nordestino para a região da Amazônia, certo? Então, na porção oeste do meio norte, nós já temos aí conseguimos perceber uma temperatura e umidade mais próxima à Amazônia. E na porção leste, essas condições elas já estão mais ligadas ao sertão, certo? Nessa região de transição, que é o meio norte, surge a vegetação de mata dos cocais. E a gente desculpa, a gente pode até ressaltar algumas características dessa mata dos cocais, principalmente por uma atividade econômica que é exercida em grande quantidade nessa região, que é a extração do coco babaçu, certo? É uma importante fonte econômica, que é uma matéria-prima extraída em bastante quantidade da região. E é interessante porque nesse cenário nós encontramos a atividade de extrativismo ligado principalmente a um trabalho exercido por mulheres. Elas são bastante conhecidas por fazer esse tipo de extração espera aí, gente, elas são conhecidas, desculpa, por fazer esse tipo de extração, e elas são conhecidas como as mulheres quebradeiras de coco babaçu. Elas remetem aí também a uma parte de herança cultural dessa região, né, da tradição existente ligadas à extração desse coco babaçu, que também é fonte econômica. Assim, gente, em relação à população, não é? Os dados demográficos da região Nordeste, nós temos aí que ela é a segunda maior região brasileira em população. Nós temos o Nordeste em segunda posição, a primeira está ali na região Sudeste. E nós temos, gente, 57 milhões de indivíduos, que correspondem a 28% da população. E esses são dados agora de 2019, certo? E é uma população bastante grande. E aí, eu quero aqui deixar uma observação para vocês, certo? O sertão nordestino, gente, a sub-região sertão, lembrem-se disso, é a região do semiárido, não é, mais populosa do mundo. E nenhum outro local do planeta, uma região semiárida concentra tanta gente. E o povoamento da região Nordeste acompanha, claro, o processo de colonização do Brasil. E assim, foi aqui, não é, na região Nordeste, no sul da Bahia, a região
referente a Porto Seguro, que os colonizadores chegaram primeiro no território brasileiro. E já no século XVI, o povoamento ele se dá a partir da exploração do pau-brasil. E rápido, não é? A partir disso, tiveram os primeiros plantios de cana-de-açúcar, e o ciclo da cana-de-açúcar foi o movimento motivador para o processo de povoamento da região Nordeste, certo? Mas o que chama a atenção, gente, quando a gente fala de aspectos demográficos da nossa região, é o processo de emigração, ou seja, de saída de indivíduos da região Nordeste para as outras áreas do Brasil. A nossa região é a região com o maior índice de emigração da história. Nós, não é, o nosso povo, os nordestinos, eles migraram dentro do Brasil acompanhando ciclos econômicos. Então, é possível ver, por exemplo, forte migração de nordestino para a região da Amazônia durante o ciclo da borracha. É possível identificar fluxos migratórios incrivelmente grandes na região sudeste, isso a partir do século XX, né, com o processo de industrialização, e também para a região centro-oeste, em função principalmente da construção de Brasília, e de um modo geral, nós, não é, os nordestinos, o nosso povo, eles migram por todo o Brasil, desde a metade do século XIX até o final do século XX, e são migrações intensas, que acabam contribuindo muito para o povoamento de todo o território nacional, certo? E a partir de 2005, gente, percebe-se um movimento diferente dentro das migrações envolvendo a região Nordeste, que é a chamada migração de retorno, e aumentou bastante o número de nordestinos, que agora eles retornam para a região Nordeste, certo? E isso é proveniente das regiões que eles migraram anteriormente, ou seja, se os nordestinos foram para São Paulo, foram para a região Norte, eles começam a voltar para a nossa região, o Nordeste, atraídos aí por alguns incentivos, não é? E essa migração de retorno, ela é bastante forte hoje, inclusive, na nossa região, não é? E acontece, gente, por uma questão econômica. A nossa região, ela vem crescendo economicamente nas últimas 2 décadas, e isso acaba atraindo muitos nordestinos que vivem, não é, fora da nossa região, mas que quando vem aqui a possibilidade de desenvolvimento econômico, de melhoria na qualidade de vida, a questão de oferta de emprego, de aumento na economia, eles acabam retornando para a nossa região, né, ou para a sua região também, né, no caso. Sim, gente, a região Nordeste, só para que vocês tenham noção, acaba participando de 14% na produção do PIB nacional, certo? Isso é referente a 2018, e essa é uma participação bastante significativa, e tem várias atividades que vão ganhar destaque aí, certo, no Nordeste. A indústria é uma delas, então vamos falar um pouquinho. Gente, a indústria, ela é bastante crescente na nossa região, e é fruto do processo de desconcentração industrial. O fato hoje das indústrias estarem migrando aí, basicamente das regiões iniciais, né, como o Sudeste, para outras regiões, e o Nordeste sai na frente, que acaba recebendo muitas indústrias em função desse processo. E é importante destacar a indústria do petróleo, certo? E também todos os seus derivados. No caso da indústria, eles são bastante crescentes na nossa região, com destaque, é claro, para a região ali da Bahia, que é a segunda região maior produtora de petróleo do Brasil, certo? A atividade agropecuária, ela também é bastante desenvolvida na nossa região, e então, nós podemos destacar na pecuária a criação de caprinos, né, as cabrinhas,
que desde o processo de colonização é praticada, certo? Isso em função do fato de que esses animais, as cabras, elas são mais resistentes à seca. Não que não tenha, gente, por exemplo, o rebanhos de bovinos, não é? Tem também, mas os caprinos, eles são um grande destaque. E mais recente, a nossa região, né, a região Nordeste, ela vem se especializando na criação de camarão. A cassinicultura, ela vem crescendo bastante, né, na nossa região, gerando até divisas para regiões onde não se praticava a pecuária, né? E isso é bastante positivo. Já relacionado à agricultura, que é bastante praticado, né, na nossa região, ela precisa ser entendida, gente, considerando a divisão de sub-regiões, certo? Vou até voltar aqui o mapa. Aqui, gente, na zona da mata, nessa primeira aqui na faixa litorânea, que vocês enxergam na cor verde, essa região predomina os cultivos comerciais de monocultura, certo? Isso devido a ser derivado das antigas plantations, que eram praticadas lá no período da colonização, certo? Então, desde aquele período, grandes áreas, elas são disponibilizadas para a produção de um só produto, e que antes ganhavam o mercado externo como principal destino, mas hoje, certo, boa parte dessa produção fica aqui mesmo no Brasil e acaba abastecendo a indústria local, certo? No Agreste, certo, nessa segunda zona, aqui nós temos a predominância de pequenas propriedades, nós temos os minifúndios, certo? Onde se pratica a policultura de alimentos. Já no sertão, a nossa maior porção aqui, que engloba boa parte dos nossos estados, nós encontramos uma realidade que ela vem mudando muito nas últimas décadas, não é? Isso, gente, em função da agricultura irrigada, certo? Hoje, essa região, ela é um grande fornecedor de frutas, não só para o Brasil, para o mercado brasileiro, mas também para o mercado internacional, certo? E esse tipo de agricultura que exige tecnologia, altos investimentos, ele vem transformando principalmente a região aí do Vale do Rio São Francisco, na região que hoje é conhecida como Califórnia brasileira, certo? Justamente aí fazendo menção também à região dos Estados Unidos, né, onde se pratica bastante esse tipo de agricultura, que é uma agricultura moderna. Agora, cabe lembrar que quem irá praticar aí essa agricultura irrigada, essa agricultura moderna, são os latifundiários, aqueles que têm grande concentração de terras, que têm ali a sua disposição, digamos assim, essas pessoas têm dinheiro, gente, para investir nessa agricultura irrigada, certo? A agricultura irrigada, ela não é produzida pelo pequeno agricultor, que é aquele que mais sofre com a seca, porque num período que não tem chuva, ele não tem como plantar, certo? E que também vive nessa mesma região aí do sertão nordestino, ok? Esse pequeno produtor, gente, ele não tem, ele pratica a agricultura tradicional, que é aquela rústica, com instrumentos geralmente manuais, sem a agricultura irrigada, dependendo unicamente da chuva para ter ali o desenvolvimento da sua lavoura, e ele pratica, ele produz os alimentos para o seu próprio consumo, por isso que também vai receber o nome de agricultura familiar ou de subsistência, quando ele produz para o próprio consumo seu e de sua família, certo? Continuando, gente, uma das regiões, uma das atividades econômicas que ganha grande destaque na nossa região, e vocês sabem disso, é o turismo, certo? Principalmente o turismo litorâneo, o ligado às praias paradisíacas que existem no Nordeste.
que são únicas, não é? E essa é uma atividade praticada em todos os estados nordestinos, e que é uma atividade muito praticada e crescente. E assim, gente, embora as condições econômicas da nossa região, elas tenham evoluído bastante nas últimas décadas, é importante lembrar que é uma região com grande carência, especialmente em infraestrutura, que gera benefícios para a população. A região brasileira, na verdade, com os piores índices quando se fala de saneamento básico, mortalidade infantil, expectativa de vida. Isso porque a região é muito populosa. Então, qualquer um desses problemas, gente, acaba ficando bastante grandioso nessa área, certo? Então, essa é a nossa aulinha sobre a região Nordeste. Nós temos uma atividade agora referente a esse conteúdo. É uma atividade pequena, onde vocês encontram na página 216 do livro de Geografia, e vamos analisar aqui, entender as questões. Primeira questão: quantas UFs, que são unidades da federação, formam a região Nordeste? Em seu caderno, cite duas delas. Primeiro, vocês precisam me falar quantas, não é o número, quantos estados nós encontramos na região Nordeste, certo? Vocês citem essa quantidade e escrevam o nome de 2 estados, tá bom? Como esse foi um assunto já abordado aqui na nossa aula, e que vocês vão ter essas informações, gente, apenas observando aqui o mapa, certo? Onde nós temos a sigla de cada um dos estados que compõem a região Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Contem quantos estados nós temos aqui. Lembrem-se que também já falei isso no início do vídeo. Qualquer coisa você volta e assiste de novo. E vocês precisam citar 2 nomes. Lembrando que eu não quero o nome da capital, certo? A capital não é o estado. Eu quero isso daqui, o nome do estado em si. Vocês podem citar o nosso, que é o Ceará, e aí escolham outro aí para citar também, ok? Em relação à segunda questão, em que sub-região do Nordeste localiza-se a maior parte das capitais? Vamos observar, gente, em qual das sub-regiões nós encontramos a maior parte das capitais do Nordeste. Bom, vamos observar, começando aqui pelo meio norte. No meio norte, gente, onde nós encontramos essa tonalidade aqui, que eu não consigo nem dizer que qual é essa, nós encontramos apenas 2 capitais, certo? Nós encontramos São Luís, que é a capital do Maranhão, e nós encontramos Teresina, no Piauí, ok? Na sub-região sertão, esse amarelo mais forte, nós encontramos as capitais, a nossa capital, no caso, certo? Que é Fortaleza. Só ela. Fortaleza é a única capital que está na sub-região sertão, ok? Nessa tonalidade de amarela mais claro, nós temos o Agreste. Vamos observar quantas capitais nós encontramos no Agreste. Nós temos uma que está na divisa, não é? Mas eu acho que ela está mais na zona da mata do que no Agreste. Vamos observar agora a zona da mata. Nós encontramos Salvador, na zona da mata, que é a capital da Bahia. Nós encontramos Acaraú, que é a capital de Sergipe. Nós encontramos Maceió, capital de Alagoas. Nós encontramos Recife, capital de Pernambuco. Nós encontramos João Pessoa, capital da Paraíba, e nós encontramos Natal, capital do Rio Grande do Norte. Então, na zona da mata, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 capitais das 9 capitais nordestinas, não é isso? Então, nessa questão, que é a questão 2, vocês vão falar aí qual é o nome
dessa sub-região que vocês encontram aí nesse mapa, observando as cores. Qual é o nome dessa sub-região nordestina que nós encontramos a maioria das capitais, ok? Já na nossa terceira questão, na região Nordeste, a cada 1.000 crianças nascidas, 16,8 morrem antes de completar um ano de vida no Brasil. Desculpa, um ano de vida. No Brasil, são 13,8 em média. Em sua opinião, que fatores ajudam a explicar esse indicador? Nós podemos ver, gente, que a capital Nordeste, ela apresenta um índice que chega a ser superior, sozinho, maior do que a média nacional, certo? No Brasil são 13,8 a média, e na região Nordeste, 16,8. Então, é um número bastante alto. Quais são as condições que elas vão influenciar a gente nessa mortalidade grande, nessa mortalidade aí enorme presente na nossa região, certo? O que é que nós podemos citar de fatores? Mas, assim, vou falar aqui algumas coisas para vocês, certo? É importante, gente, lembrar, até falei isso agora há pouco, que apesar do desenvolvimento econômico, quando se trata de infraestrutura, qualidade de vida, saneamento básico, fornecimento de serviços, a região Nordeste, ela chega a ter índices inferiores em relação ao restante das outras regiões, né? Nós temos duas regiões no Brasil que terão esses índices mais baixos e o Nordeste é uma delas. E ligada a essa questão, principalmente, gente, que nós encontramos a maior parte do Nordeste no sertão, e que no sertão a condição de vida vai apresentar algumas dificuldades devido à aridez, nós encontramos fatores como a pobreza, certo? Que vai estar presente aí na vida de muitas famílias. Nós vamos encontrar a carência de infraestrutura, como eu falei para vocês agora há pouco, principalmente infraestrutura, gente, em relação à saúde, certo? E também, gente, muitas das mães dessas crianças, como vocês podem observar, né, nós estamos falando de crianças, mas a criança, ela está onde antes de nascer? Na barriga da mamãe, não é? Então, muitas dessas mães, ali no seu período de gestação, elas não têm uma alimentação adequada, e isso acaba trazendo déficits nutricionais para essas crianças, né? Algumas crianças, elas já chegam a nascer sujeitas à desnutrição devido a essa falta de nutrientes, devido a essa falta de uma boa alimentação, devido à pobreza em que nós encontramos muitas famílias inseridas, certo? Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração. A questão da pobreza existente na região, a questão de baixa infraestrutura ou escassez de infraestrutura relacionada à saúde, certo? E como consequência, nós temos aí essa média de mortalidade de 16,8 como média, que chega a ser superior à média nacional, certo? A nossa atividade, gente, ela é bem simples, é composta apenas por essas 3 questõezinhas. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que vocês assistam esse vídeo, e que se tiverem dúvidas ainda em relação à explicação dessa atividade ou ao conteúdo, mais uma vez vou falar, vocês devem utilizar o nosso momento Tira Dúvidas lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, turminha, tchau, tchau, e até a próxima semana com a nossa terceira aulinha de geografia.